Jesus. Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Saudemos a Ricardo e os cavalheiros, pedindo ajuda e proteção. Saudemos a Ismael, o anjo tutelar de nossa pátria. Saudemos a Maria de Magdala, junto dela nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Saudemos a Jesus, o nosso Mestre, e elevando nosso pensamento ao Pai, vamos com a prece cantada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. O alimento deste dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém.
Virgem Imaculada, és Santa Semente do amor, Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Salve Maria, concebete o amor em Cristo nosso Senhor. Madre generosa, rogai por nós, ó pecadores, Mãe querida. Som. Gratidão, Antônio, pela canção. O Antônio ele faz parte do grupo Vozes do Betânia, então ele veio representando o grupo. Hoje nós temos a palestra do Silvio Nascimento. O Silvio ele é trabalhador aqui da casa e palestrante. E hoje ele vai falar sobre libertação. Boa palestra. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para bater um papo, né? Então vamos lá. Hoje a nossa conversa é libertação. Esse tema abre muito campo, né? A gente pode falar de vida, de morte, de karma, de tanta coisa, né? Mas vamos lá. Libertação, dentro desse nosso contexto religioso, pode ser considerado como salvação, correto? Só que tem diferença aí. Salvação é relativo a algo eminente, algo que vai acontecer, né? E que não tem jeito. Libertação tem a ver com algo que esteja nos amarrando, nos prendendo, nos limitando, né? Algo que a gente precisa se livrar para poder deslanchar. E dentro dessas diferenças, eu quero fazer uma pergunta para que a gente possa, rapidinho, fazer uma reflexão, tá? Nós mesmos. O que esperamos de Jesus? O que você espera de Jesus? Que Ele leve os nossos pecados? Que Ele nos salve? Afinal de contas, Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que leva os nossos pecados, não é isso? Tá? Quando João foi se encontrar a primeira vez com Cristo, ele falou: eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Tá? Mas Jesus mesmo nos disse que Ele não veio para nos curar, não é? Ele veio para nos ajudar,
Mas quem vai curar somos nós mesmos, não é isso? Ele nos disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ele é o caminho, porque quem quer Cristo, segue Cristo, segue o que Ele falou, segue os seus preceitos, porque quer estar, não é? Junto a Cristo, poder falar, eu sou cristão. E eu vou dar alguns exemplos da postura de Cristo, né? Como Ele se coloca diante, inclusive, das leis. Lembra da passagem da mulher que foi pega em adultério, levaram para Cristo e disseram, a lei diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. Nós pegamos ela dentro desse delito, né? Dentro desse crime. E a lei de Moisés manda isso. Cristo parou, olhou, mexeu na terra, tal, e falou. E a palavra de Cristo teve muito peso. Sempre tem. Tudo bem. Quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Opa! O pessoal foi saindo a francesa, primeiro os mais velhos, depois os mais novos, e não sobrou ninguém. Aí Cristo perguntou para a moça, falou assim, cadê os teus acusadores? Foram todos. Bom, se eles não estão para te acusar, nem eu. Então vai e não peques mais. Jesus se valeu da lei? Lógico que não. Jesus, quando veio, trouxe uma mudança muito grande. Ele não veio acabar com as leis, mas sem dúvida nenhuma veio reajustar essa lei, não é? Quando ela falou para a moça, vai e não peques mais, é como se estivesse falando para a gente, vai, tá? E vê se não erra mais. Como? Do teu jeito. Não falou, olha, vai, observa a lei, entendeu? Vai na sinagoga, tal, pede perdão e tal, tal. Não, vai e não peca mais. Como? Do teu jeito, porque cada um de nós sabe aquilo que nos apela, não é mesmo? Se eu colocar 50 graus aqui, para uns vai estar ameno, para outros vai estar calor para chuchu, e para outros vai estar até frio, porque cada um sabe aquilo que lhe aflige, e cada um tem a sua maneira para poder passar pelo que tem que passar e fazer a coisa certa, dentro da sua transformação. Lembra da passagem do bom samaritano? Essa eu sempre lembro, porque ela quebra todos os paradigmas, né? Tá, Jesus foi perguntado por um judeu dentro de uma sinagoga o que era preciso para estar bem com Deus. E Cristo falou assim, olha, vinha vindo um comerciante, esse cara foi tomado por bandidos, por malfeitores que roubaram ele, bateram nele, judiaram dele, levaram tudo e deixaram ele lá. O cara estava lá semi-morto. Aí passou um sacerdote. O sacerdote não sabe, não é? O sacerdote, um rabino, está próximo de Deus, ele sabe das leis. Olhou para o cara, passou de largo. Foi embora. Depois passou um escriba, que além de ser um rabino, ele é um doutor da lei, é um cara que sabe, tem conhecimento, defende tese, é o que escreve os papiros. Então esse cara sabe e muito mais. Olhou, passou de largo, foi embora, tá? Deu de ombro. Aí veio um samaritano, que eu sempre falo, um samaritano é judeu, mas para o judeu ele é um ser desprezível, que eles sequer vão falar com eles. Tá? Por quê? Porque ele não segue os preceitos, os 613 preceitos que o judeu segue, né, para ser um homem de Deus. Ele se misturou com outros, ele tal. Então, cara, aquele cara, para o judeu, é um nada. Mas esse cara que é um nada, que é desprezível, olhou e se condoeu com aquilo que ele viu. Foi lá,
limpou a ferida do cara, pôs o cara no seu cavalo, levou o cara para uma pensão, que seria uma estribaria naquele tempo, falou, ó, está aqui, cuida dele, se for preciso algo mais, pode fazer, que a hora que eu voltar, eu acerto com vocês, porque eu preciso seguir viagem. Tudo bem? Tudo bem. Quem fez a vontade de Deus? Por que eu digo que isso é um paradigma? Porque esse cara não seguia a lei. Não a lei que era a lei de Deus. Era? Não. Esse cara é inculto. Esse cara ia em igreja, vinha assistir palestra ou qualquer coisa parecida, ia bater bumbo, nada. O cara levava a vida dele. Mas o que ele fez? Ele era batizado? Não. Ele agiu com o coração. Aquilo que Cristo tanto pregava. Não adianta me louvar com os lábios. Seu coração está onde? Então, gente, o que o Pai espera de nós? Não é? A moça samaritana do lado do poço, quem bebe dessa água, jamais terá sede de novo. Por quê? Lembra que Cristo falava? O meu jugo é leve, não é? Meu peso é suave. Não pesa, porque quem conhece, cara, não vai ficar atônito, não vai se achar sofrido ou tal. Lembrando sempre de Paulo de Tarso. Tá? Olha o que esse cara passou. De um perseguidor dos cristãos, de um cara que seguia a lei do Deus de Israel, desde Moisés, tal, ao ponto da letra, em cima de tudo, ao ponto de matar pessoas. Quando descobriu Cristo, cara, ele mudou. Nunca mais teve aquele Deus. Teve Cristo. E passar por o que ele passou, o cara foi apedrejado, quase morreu, só não mataram porque acharam que tinha morrido, não é? Nunca reclamou, continuou seguindo em frente, para ele não tinha peso, porque ele entendeu a magnitude disso. Mas a gente, cara, a gente às vezes não entende, a gente se cobra. Nós temos um negócio chamado livre-arbítrio, não é? E livre-arbítrio quer dizer o quê? Livre-arbítrio é a possibilidade, o direito de podermos decidir sobre o que a gente quer, sem condicionamento, sem motivo, sem causa aparente. Ou seja, tudo posso, não é isso? E eu posso, foi me dado esse direito. Mas lembrando de Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém, não é? Porque se eu tenho todo o direito, onde é que termina o meu direito? Quando começa o teu, quando começa o do outro. E se eu passo por cima disso, por questão da minha vaidade de querer ser, não é? De poder aparecer, tal, ou pelo meu orgulho de ter, isso vai gerar o quê? Consequências. Né? Qual que é o nome dessas consequências? Comumente é chamado de karma. Tá? Então, karma é aquilo que eu acabei fazendo para os outros, tá? Ao ponto de tornar o outro até um cobrador de direito. E aí eu vou ter que fazer esse acerto. Não é? Mas o Pai sabe da nossa condição. Não é? Jesus, quando veio, não falou mais Deus. Não era Deus, era o Pai. Não é? Daqui a pouco eu vou falar dessas diferenças. E vou tentar mostrar para vocês num vídeo, porque a gente só pode tentar. Né? Nós não temos linguagem para poder mostrar o que é Deus. Mas mesmo dentro dessas pequenas coisas, cara, a gente vai ver quem é o Pai. Principalmente diante de algo que nos aterroriza, que é o medo. Não é? Algo que nos culpa por consequências e conceitos
passados, tá? De algo que foi um tempo que precisou acontecer. Mas tudo acontece com a permissão de Deus. Isso a gente tem que ter em mente sempre. Não cai uma folha de uma árvore sem que o pai não consinta, sem que o pai não deixe. Não é mesmo? Falando de Cristo, tá? Já entrando nesse assunto de diferença e karma. Quando a gente enfrenta um karma, gente, quando eu prejudiquei, de repente, ele ao ponto de tornar ele um cobrador de direito, quando eu prejudico um grupo, ela, ele lá atrás, tá? Por uma questão de eu me favorecer, eu preciso acertar com eles, não é? Mas, de repente, esse grupo, ela, ele, outro ali, apesar de ter sofrido, seguiram adiante. Mas 2 deles ali, não. 2 deles ali exigem a justiça. O prejuízo que eu causei, o tempo que eu fiz, eles perderem, tá? Quando a gente não vai se ver direto com os nossos cobradores. Porque o Pai nos dá a possibilidade, tá? Dentro de uma coisa chamada roda de karma, que os hindus definem bem isso, tá? De a gente poder ter tempo. Então, eu entro nessa roda, eu estou aqui. O meu cobrador está numa outra roda aqui. Eu vou ter tempo para poder me arrepender como ser. Ele vai ter tempo para poder abrandar seu coração. Mas uma hora a gente vai se encontrar. E aí eu vou ter que ver com ele. Quando eu mudo, quando eu entendo que, cara, não é desse jeito. Eu não vim aqui para me favorecer do mundo. Até o meu cobrador, ele se constrange, tá? Mas se ele for duro e quiser me cobrar, tudo bem, tá? Sabe aquele cara bacana, aquele cara legal que a gente olha e fala, pô, meu, o cara só faz o bem, um cara bacana, um cara legal, tal, tudo, mas tudo para o cara dar errado? O cara vai procurar um emprego que surgiu para ele, a hora que ele vai sair o carro quebra, não é? A hora que ele vai pegar uma coisa, a coisa dá errado, tal, tudo, pô. E os outros que não estão nem aí com ninguém, dá tudo certo para esses caras, como é que pode ser isso? Opa! Pai não castiga ninguém, não é? Mas mesmo dentro dessas dificuldades, vê se o cara não tem felicidade ainda na vida. Tem, porque quando o espírito percebe, cara, que está no caminho, meu amigo, ele vai, tranquilo, tá? Às vezes, a gente precisa entender isso, e entender, tá, que Deus, se algo acontece, só acontece pela permissão dele, isso é ter fé. Isso é entender que nós não estamos jogados ao léu, tá? Que a gente está passando pelo que a gente tem que passar. Porque quantas e quantas gente, bicho, eu não vejo, tá, se livrando de coisas muito graves. E outros com tantos recursos não conseguindo. É porque cada um vem para cada um. Não é isso? Então, vamos falar de Deus. Do Deus do Velho Testamento, né, do Antigo Testamento, e de Cristo. O Deus do Antigo Testamento era um Deus que exigia exclusividade, trazia leis extremamente duras, queria reconhecimento absoluto, era vira e mexe, nervoso, né? Punia sem dó nem piedade e exigia, tá? Qual seria o termo? Exigia entendimento, reconhecimento absoluto e cego. Não é isso? Jesus, a diferença é brutal, tá? E eu venho com esse tema, que é um tema
para que a gente possa entender isso. Para que a gente possa se ver à vontade para poder decidir as coisas, sem o medo que fica no nosso inconsciente. Porque isso tudo repercute muito dentro da gente. Cristo não trouxe, não falou das leis. Ele falou das verdades, não é? Quando teve a moça que ia ser apedrejada, ele não revogou a lei, mas ele colocou a verdade ali. Foi ou não foi? E aquilo chamou. É o que a gente tem que ver, não é? Cristo não falou em salvação. Cristo trouxe libertação. Nosso tema, não é isso? Cristo não pediu que a gente olhasse o mundo, mas que a gente olhasse para dentro de nós. Porque aí é onde a gente vai fazer. Aqui que tem a fagulha divina, não é? Deixa o pessoal voltar, mas eu vou passar o vídeo. E a gente crê num Deus. Gente, a gente vê Deus como o quê? Como é que a gente vê Deus? Principalmente voltado para esse Deus antigo, que é o que mais fica na nossa mente. É um Deus que parece um juiz, não é? Que está lá, no alto do seu trono, para nos julgar. E nós, tentando nos salvar, esperando a salvação como se fosse um prêmio. Isso nos traz temer, isso nos traz render cultos para agradar a Deus. Cara, Deus não precisa ser agradado. Ele é consultor de tudo. A gente é muito mais que isso. E isso repercute tanto na gente, que quando a gente pensa em Cristo, a gente pensa o quê? Na cruz, não é? A gente sempre vê um Cristo sofrendo, morrendo por nós, nos fazendo sentir, tá? Aquela dor, aquele tudo. Cara, Ele não veio levar os nossos pecados. Por quê? Porque Ele veio dar os meios da gente se livrar deles. Ora, se eu fiz um cobrador de direito, quem é que tem que ver com isso? Tá? Fui eu, com os meus maus atos, não é isso? Que acabou gerando isso. Então, eu é que tenho que, tá, exclusivamente cuidar da cura. Não é? Eu vou pedir àqueles que vão sair agora para esperar só um minutinho, tá? Para passar um vídeo para vocês. É possível dar uma apagada na luz para poder enxergar? Isso. Gente, não dá para definir Deus. Uma pergunta que fizeram a Ramatiz, tá? Num livro. Ramatiz é livro de pergunta e resposta. E ele é muito direto. Ramatiz não brinca, bicho, é nocaute. Aí perguntaram para ele, logo no começo do livro. Alguns já viram esse vídeo, mas talvez não tenha visto nesse contexto, tá? Quem é Deus? O que é Deus? Ramatiz respondeu: olha, vocês não têm a linguagem suficiente para poder entender o que é Deus. Aí o cara fez uma outra pergunta, falou assim, então tá. Se eu não sei o que é Deus, então você não pode me culpar de fazer algo contra aquilo que eu não sei. Aí Ramatiz falou assim, olha, eu vou tentar fazer uma analogia, uma simples tentativa. Imagina uma árvore gigante. Uma folha pode definir uma árvore? Aí ele fala, imagina um glutão cair no chão. Ele vai precisar de que a própria relva, o vento, possa cobrir ele, para que ele crie raízes. Isso acontecendo, ele vai criar uma raizinha, vai se firmar e vai começar a subir. Ele precisa vencer os animais que podem comer, que podem pisoteá-lo, a chuva que pode vir de uma forma forte e deixar aquilo tudo lama, tá?
para que ele possa ir crescendo. E ele crescendo, ele vai buscar a luz. Então você olha para uma árvore de 20 metros, não dá para explicar olhando uma folha. Não é isso? Então, gente, eu falei, pensar num Deus como um juiz, não é? E a gente se vê muito próximo disso. Um Deus tão próximo da terra, das coisas da gente, que faz com que a gente viva olhando para o mundo. Dá para ver tudo bem aí atrás? Dá uma olhada nisso. Deus está dentro de nós e fora de nós. Como diz o Evangelho de Judas. A terra, o sistema solar, os planetas, nosso sistema. As outras estrelas. Nós estamos numa galáxia que tem 100 milhões de estrelas e é uma das galáxias pequenas, chamada Via Láctea. 100 milhões de sols, sendo que o nosso é um pequeno perto dos outros. Olha as demais galáxias. Cada pontinho é uma, com cerca de 200 milhões de sol cada uma. Dá para imaginar o tamanho disso, gente? Dá para imaginar? E olha o que fala o Evangelho de Judas. Deus está dentro e fora de nós. Vocês vão ver essa maravilha. A fagulha divina, como Deus age dentro da gente. Dá uma olhada nisso. Olha a grandeza do nosso Pai. Nós chegamos na menor partícula conhecida, a célula. Os nêutrons. Talvez isso seja só com um grão de areia perto de Deus. Mas é infinitamente impensável por nós, não é? Deus é muito grande, gente. Não pode ser colocado como um juiz que nos julga, que nos pune. Como dizia Cristo, Deus é Pai. Só que tem uma coisa que a gente tem que ter em mente. Nós temos o livre-arbítrio. Tá? E nós é que vamos decidir as coisas. Como disse Dona Modesta, do Hospital Esperança, lá de Aruanda. Fala assim, presta atenção. Dá para ouvir o apito. O trem está chegando. E o trem vai chegar. E a hora que ele parar aqui, vocês vão querer o quê? Entrar dentro? Ou vai querer ficar parado aqui nessa mesma plataforma? Quantos milhões de anos? Então a gente tem que raciocinar de uma forma lógica, sem medo de dogma,
sem medo de, se eu temer a Deus, eu estou acabado. Você vai temer teu pai? Teu pai está aí para te ajudar, não para você temer. Tá? A gente está na hora de decidir, de confiar. Eu quero ser do Cristo, como falava Paulo. Eu sou do Cristo, não é isso? Pô, mas, cara, fica difícil, não sou santo, eu já fiz tanta coisa. Tudo começa no primeiro passo, gente. Entendeu? E não tem esse tempo. Não é o lance de, olha, eu me arrependi e está tudo certo. Não, a gente vai arcar com as nossas consequências. Mas quando a gente quer, a gente muda, tá? Em vez de eu perder um braço, eu perco a ponta do dedo. Por quê? Porque eu fiz por onde? Eu reparei sendo uma pessoa do bem. Não é isso? Eu podia parar a palestra aqui, para que a gente pudesse refletir. Mas vamos refletir isso. Tá? Vamos refletir isso. A gente tem uma chave também que, nossa, nos livra de milhões de pecados, que é o perdão. Tá? Então vamos começar perdoando. Nós mesmos, primeiro, antes de tudo. Pô, mas eu fiz tal coisa, tal. Gente, quando alguém reconhece um erro, tá? E procura fazer diferente, isso é algo muito grandioso, chama-se arrependimento. E é bem humano, tá? E o humano que consegue ter esse arrependimento, cara, ele já está no caminho. Jesus não veio para aqueles que cumprem as leis, para aqueles que são certinhos. Ele mesmo falou, e falou de uma forma clara. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para aqueles que precisam. Eu vim para os errados, eu vim para tudo, trazendo a eles a oportunidade. Por isso que, tá? Ele veio acabar com o pecado do mundo, é o Cordeiro de Deus. Porque ele se deixou, e precisou se deixar imolar, para poder mostrar a sua grandeza e voltar, vencer o que se chama morte. Tá? Outra coisa que a gente também não se atenta muito. Quando Jesus foi crucificado e que morreu, tá? Ele disse que precisaria voltar, ou seja, buscar aqueles lá atrás que sofreram condenações, etc., tal, como quem entrasse dentro da terra, correto? Ele foi fazer isso por quê? Se os caras são condenados de tal. Não. Tá? E a gente vive numa terra hoje que, cara, a porta está aberta ou não. A gente vê tudo quanto é tipo de coisa acontecendo. Não é isso? E se a gente for prestar atenção, a gente não sai nem de casa. A coisa é feia. Mas nós estamos aqui, não estamos? Nós não passamos todos os dias e as coisas nos acontecem. Cara, a gente tem o nosso destino para ser cumprido. Isso não é fatalismo. Nós não somos pau que nasce torto e morre torto. Tá? Mas a gente, dentro das coisas que passam, que a gente passa, a gente tem, às vezes, uma margem pequena, mas o poder de decidir se eu quero isso ou se eu quero aquilo. Não é isso? Quando eu dei aquele exemplo de eu fazer mal para os outros, cara, uns vieram me cobrando, outros não. Todo mundo tem o direito de cobrar. Eles também tinham, mas eles não passaram por isso à toa. Deus permitiu. Se ele seguiu a vida para frente, o que eles ganhou com isso? Não ficar estacionado, parado no tempo, cobrando. A gente não pode se permitir fazer isso. A gente tem que decidir. Todos nós aqui, eu já falei isso também, acho que na última palestra, todos nós somos chamados. Por que não ser os escolhidos também? Tá? O que eu preciso? Eu preciso só me pôr à disposição. Eu preciso querer. Esse é o primeiro passo.
Quando a terra entrar nesse momento de regeneração, você acha que só anjo vai estar lá? Lógico que não. Não é? Olha nós lá. Mas eu não sou santo. Tudo bem. Mas nós vamos nascer no meio de gente que vai nos dar parâmetros melhores, que vai segurar na nossa mão em vez de passar a perna em nós. Não é isso? E que vai nos mostrar que o caminho é esse. Tá? Pô, mas ele, aquele lá também, pô, o cara tal, aquele lá também, todo mundo é filho de Deus. Agora, se eu não quero, aí, gente, tá dentro daqueles que poucos serão chamados, poucos os escolhidos, né? Muitos serão chamados. Esses nem chamados foram. Tem muitos aí que não adianta chamar porque ele não vai dar ouvido. Né? Agora eu vou falar uma outra coisa para vocês a respeito de um medo muito grande que todos nós temos, né? Pelo outro lado. Sabe quando às vezes bate uma angústia do nada, que a gente se coloca assim, meio deslocado, não é isso? Está com saudade de algo que não se explica. É o nosso espírito, tá? Querendo, sentindo a falta de onde ele veio. Que todos nós viemos de lá, não é isso? Ninguém veio do tridente aqui, não. Né? O Espírito quer isso, e às vezes isso é tão forte em algumas pessoas, que causa tristeza, e uma tristeza tão funda, que leva a pessoa a uma depressão. A gente tem, principalmente esses casos, porque isso vem para a gente, mas daqui a pouco a gente está na dinâmica da vida de novo. Tá? Tem que resistir. Se a gente está aqui, a gente tem que passar. O Espírito, ele procura se libertar de qualquer jeito, mas quando ele vê que não tem jeito, ele está encarcerado dentro dessa carne, pode em algumas pessoas trazer uma depressão tão grande, que ela tenta contra ela mesma para se libertar. Né? Eu estou falando do outro lado da moeda, que a gente tem tanto medo de morrer, não é isso? Agora eu estou olhando a parte do espírito. Por que ele quer voltar? Porque lá é melhor, não é mesmo? Medo mesmo, a gente tem quando, cara, eu vou descer, vai, não quero, vai, mas me tira dessa aí, me põe na outra. Não, cara, chegou a tua hora. Você vai passar por ali onde há choro, há ranger de dentes. Não tem outro inferno, não. Aqui a gente sofre, aqui a gente ama e toma uma rasteira. Aqui é duro, cara. Como é que eu vou confiar? Não é? Mas a gente encontra os parceiros. A vida nos traz sempre alguma janela quando a coisa aperta demais, tal. Mas viver nessa terra não é fácil. Não é isso? Agora, eu vou daqui para um lugar mais primitivo ainda. Por quê? Porque eu ajo por instinto. Eu não ajo pensando. Eu não me coloco como uma criatura. Que, olha, vocês viram a imensidão disso? É isso que Cristo nos disse, que a casa do Pai tem muitas moradas. É isso que o Mestre nos prometeu. Ele não veio trazer castigo nenhum. Veio nos mostrar libertação. A salvação depende de nós. Ok? Por quê? Porque se Deus deu o livre-arbítrio, Ele nos deu o direito de decidir por nós mesmos. Tá? Se em vez de ir para a escola eu quero ir para a balada, na hora de eu ter que prestar conta, eu não vou saber fazer a prova. É culpa de Deus? Não é mesmo? A culpa é nossa. Né? Bom, feito isso, falar só sobre mais uma coisa. O perdão. Gente, não ignora. Lembra do mestre. Vai lá, resolve as coisas com o teu desafeto enquanto vocês estão a caminho. Porque depois
Ele vai te levar para o juiz vai te pôr na cadeia e você só vai sair de lá depois que você pagar o último centavo, tá? Então vamos deixar o nosso orgulho de lado, acertar as coisas que a gente tem que acertar. Ah, pô, mas o cara não quer, não vai nem me ouvir. Aí o problema é dele. Eu fiz a minha parte, né? Como eu falei, cara, dá para sentir o tremor do trem que já está chegando na estação. O que eu vou decidir? Não temos mais tempo de ficar com, mas me fez mal, mas poxa vida, para de mim. Vamos olhar de uma forma grande, vamos olhar para o alto, olha o que nos espera. Eu vou ficar preso aqui nesse mundinho, tendo medo de um demiurgo, que na verdade é um carcereiro, que durante um tempo foi necessário, porque o povo era cabeção demais. Mas Cristo veio na promessa do Pai para libertar todo mundo. E estamos aí. Não é? E a gente que tem essa consciência, não dá para fazer de conta que não sabe. Não é mesmo? Vamos decidir. E decidir pela vida maior. Porque o Pai nos quer. Independente do que nós fizermos, a hora de parar e seguir adiante, cara, e dar o primeiro passo, é já. Não é? Não é o que foi lá atrás. Pô, o que foi lá atrás não vai me definir. Porque eu demorei tanto para poder ter essa consciência, e ainda que tardia, eu quero estar no caminho. E vai estar. Tá bom? Gente, muito obrigado. Eu espero que tenha conseguido passar algo para vocês. Gratidão ao Silvio, né, pela palestra. E podemos aproveitar aqui nesse planeta nossa melhor versão. E assim, vamos às vibrações finais, agradecendo a Maria, nossa mãe, por todo amparo, por todo aprendizado. E assim, com as melhores vibrações, agradecendo a Maria, nossa mãe, por todo amparo, vibremos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens, pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes, pelo Evangelho de Jesus, para que seja norma de conduta para toda a humanidade, por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, por todos os lares da terra, em especial por essa casa bendita Maria de Betânia, que nos acolhe com tanta amorosidade. Urna de vibrações, câmara de paz, alunos, trabalhadores, assistidos, secretários e dirigentes, por todas as filosofias e religiões que se reúnem em nome do Cristo, buscando o alto aprimoramento, pelos nossos parentes, familiares, amigos e prováveis desafetos. E vamos pedindo licença e vibrando por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E vamos deixando aqui no grande salão, em forma de coração, sentimentos de paz, de amor, para que a espiritualidade leve nos países em conflito. E assim vamos até Jesus, nosso Mestre amado, com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Agora o Antônio vai continuar a vibração para terminarmos bem elevado com a Ave Maria.
Mãe abençoada, Virgem Imaculada, és Santa Semente do amor, Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do seu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, em concebeu amor em Cristo nosso Senhor, Madre generosa, rogai por nós, Mãe querida. Graças a Deus, depois dessa harmonização, para a gente ter essa leveza, e agora a gente sair bem leve, ele vai cantar aleluia. Quem souber, canta comigo, tá bom? Pode cantar junto, viu, gente? Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida, aleluia. Todo mundo, aleluia, 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 aleluia. Minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu, meu coração agora vive em paz. As mais belas canções, poemas, salmos e orações descrevem o que eu sinto. Aleluia, 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 aleluia. Se acendeu, o mundo todo renasceu, meu coração agora vive em paz. Em as mais belas canções, poemas, salmos e orações descrevem o que eu sinto. Aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar, eu vejo como é grande o teu amor. Eu vejo. Em as Agora eu que Poemas, salmos e orações orações descrevem o que eu sinto. Aleluia, 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 aleluia. Olha lá. O playback tá um pouquinho baixo. Desculpa, pessoal. A gente vai com essa leveza para casa, né? Tô quase entrando no grupo Voz de Betânia aqui. Gratidão a todos, tenham uma boa noite, um ótimo feriado, que a paz de Maria nos abençoe nessa noite.